A sua saqueira. Você vai liberar. Eu acho que você vai liberar. Já tá falando, ele tá na você vê certeza. Você vai trocar.
Eu ouço seu nome, toda parte da voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na terra que silencia, a voz do menino a rezar, o som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte da voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na terra que silencia, a voz do menino a rezar, o som da vida, o som da vida. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Poxa vida, muito legal, né? Muita alegria que a gente chega aqui à casa do Frei nesse sábado à tarde, porque creio que todos estejam assim alinhados com o mês
o mês de março, né, ele representa muito para a nossa casa por ser o mês de aniversário da nossa casa, né? Então, a gente ouvindo aqui agora a abertura com o Marcelo, né, com as músicas, e quando ele canta a luz, a gente sente a luz do Frei, né? A gente sente o abraço, esse calor, esse carinho, né? Quando a gente aqui chega e a coisa fica diferente, né? A gente sente diferente. Então, ainda mais a gente começando aqui o mês, né? Esse mês tão importante para a gente, não que todos os outros dias não sejam, mas tem um gostinho, né, diferente, né, por ser um mês festivo, enfim, a gente já sente a casa ainda mais vibrante, né? A vibração ela aumenta, essa luz ela fica mais intensa. Então a gente agradece a presença de todos nessa tarde, agradece também aqueles que estão sintonizados com a gente pelos canais digitais, né, pela internet, os nossos internautas. Nós pedimos a todos aqui que, caso alguém ainda não tenha desligado ou colocado os seus aparelhinhos celulares, né, no modo silencioso, por favor, né? É sempre bom a gente lembrar. Então, é com muita alegria que a gente se reúne aqui, né? Não sei se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Ah, que legal! Seja muito bem-vinda à nossa casa, né? Com esse sorriso, né? Olha só, a senhora também seja muito bem-vinda, receba o abraço fraterno do nosso Frei, né? E a gente agradece muito a presença de todos, lembrando que hoje nós estamos recebendo aqui o nosso querido Sérgio Thyssen, né? Visitando a gente mais uma vez e abrindo, né, essa sequência, essa agenda especial do mês de março. Hoje a gente começa abrindo com esse seminário, né, e o tema é Amor por Terapeuta. Né? É um tema muito adequado para uma abertura. Quer dizer, a gente já, com a sua palavra amor, né, e a gente já tem uma visão, né? A gente já imagina a presença de Jesus, aquele coração, aquela forma, né, de Jesus presente, né? E presente, Jesus está aqui na casa do Frei, junto com essa equipe espiritual que preparou o ambiente para a tarde de hoje. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa, né? Teremos hoje esse tema abordado pelo Sérgio e não teremos intervalo, tá? Não teremos intervalo. Hoje o tema vai ser colocado de uma forma direta, terminada o estudo, a palestra, nós aí temos a cantina aberta para todos, temos lá as meninas que prepararam um lanchinho bem legal, né? Então a gente se reúne depois lá na cantina para fazer aquele lanchinho, tomar um café, um refrigerante, enfim. A gente continua aqui juntos após a palestra, certo? Porque tem um compromisso com o horário e a gente tem que respeitar, ok? Então, a gente pede então a todos que permaneçam com os olhos fechados, mentalizando a figura de Jesus, a presença de Jesus no nosso ambiente e agradecer por aqui estarmos, agradecer a Frei Fabiano, agradecer a equipe espiritual desta casa, toda a coordenação espiritual, essa direção espiritual que nos orienta,
que nos dá o direcionamento. Que a paz do nosso Mestre permaneça em cada coração. Que estejamos aqui reunidos com muita alegria, com muito carinho, nesse momento de tanta espiritualidade, tanta luz, tanto amor. Um tema a ser abordado pelo nosso irmão Sérgio, que ele seja amparado por essa equipe espiritual e que tenhamos uma tarde bastante proveitosa. Que assim seja, graças a Deus. Sérgio, a palavra está com você, meu querido. Muito bem, boa tarde. Boa tarde a todos os amigos presentes, boa tarde àqueles que possam estar nos acompanhando, não é? Através destes recursos modernos que a Casa Espírita hoje em dia tem e com eles trabalham. Eu queria agradecer a vocês todos, é um retorno a esta casa querida, creio que eu já estive aqui um punhado de vezes. É uma alegria podermos compartilhar alguma coisa dentro deste verdadeiro manancial da doutrina espírita em nosso benefício. Gostaria de agradecer, o Marcelo não está agora no ambiente, mas é muito especial podermos começar uma reunião de amigos, não é? Tendo alguém com esse carinho pela música, pela arte, brindando a nós todos, né, com aquilo que ele possui, Marcelo, por nós. Transmitam a ele, né, mais cedo ou mais tarde também, a nossa gratidão. Então, é como o nosso irmão dirigente comentou, é uma tarde, vamos dizer assim, também especial em função do mês de março e dos 10 anos na casa de Frei Fabiano. Que ele, onde puder estar trabalhando, em nome do Cristo, com certeza, saiba que nós estamos reunidos em nome dele também, né, para um tema que, claro, tem tudo a ver com ele. Muito bem, meus amigos. Nós gostaríamos de lembrar algumas coisas. Essa é uma temática que nós poderíamos nos entreter com ela por um bom tempo. Porque nós estaríamos lidando com inúmeras questões que sejam muito importantes para a vida no planeta Terra. E, de certo modo, uma extensão natural para o universo inteiro. Porque quando nós falamos num sentido espiritualizado a ideia do amor, nós não podemos esquecer algumas coisas. Uma delas é como sobre que mundo é este. É o nosso mundo, é a Terra, é o planeta onde nós todos estamos há muitos e muitos anos. O que acontece? Nós sabemos, hoje em dia, por informações da estatística, que somos 8 bilhões de humanos. Isso não é pouca coisa. Todos filhos de Deus. Por outro lado, quando buscamos Emmanuel no livro Roteiro, no capítulo chamado O Grande Educandário, referindo-se o autor à escola primária da Terra, ele também informa, há mais ou menos 80 anos atrás, que naquela altura nós seríamos no planeta 22 bilhões de seres humanos. Hoje, então, no mínimo, nós temos que pensar
que a nossa humanidade tem a ver com os encarnados, mas tem a ver com 14 bilhões de humanos iguais a nós, com as mesmas necessidades evolutivas, com as mesmas imperfeições, com as mesmas carências, dificuldades e toda uma história espiritual muito parecida. Porque as humanidades, elas são compostas, estruturadas, mantidas de acordo com as características dos espíritos. Eu me refiro agora aos humanos. Eu vou deixar os sub-humanos e os espíritos da natureza, lembrando de Kardec. O ser evolui do átomo ao arcanjo. Esse é um tema para nós. Um dia, 2024, 2025, seja lá quando for, porque tem coisas lindas aí dentro. Nós também nos lembramos, queridas amigas, amigos, que nós vivemos no planeta Terra, no sistema solar. O Sol, uma estrela, a nossa estrela, e nós temos como que um punhado de planetas visíveis, fora os corpos celestes invisíveis, que os olhos humanos não alcançam. Por outro lado, esse sistema, ele está na Via Láctea. A Via Láctea, queridos, é uma galáxia média. E hoje em dia, pelo avanço da astronomia, da astrofísica, da cosmologia, dos pesquisadores desta área, nós temos nesta galáxia 200 bilhões de estrelas. Isso seria aproximadamente como que 1 trilhão de planetas. 5 planetas, em média, para cada estrela. Isso nos dá uma ideia, hoje em dia, um pouco melhor da realidade. Alguém poderia dizer, mas isso são as estrelas e os planetas de fora. Mas Deus é um só. A sua criação, ela é, dentro de certos aspectos, homogênea. De tal maneira que nós estamos falando sobre a Terra, porque estamos aqui e nos conhecemos, vivendo aqui e conhecendo um pouco a vida de todo mundo, os desafios ao longo de toda a história desta humanidade até hoje. Mas também sabemos que, além de um educandário, como ensinou Emmanuel, uma escola ainda primária para questões muito tímidas do processo evolutivo do ser humano, dos filhos de Deus, que já se encontram nessa condição humana, não é? E, portanto, 22 bilhões só no planeta Terra. De tal maneira que outros mundos existem. Se eu pensar na galáxia vizinha, como se chama? Alguém entrou para responder. Andrômeda. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. 5 trilhões de planetas. E pode ser que, dentro daquela ideia da pluralidade dos mundos habitados, tenhamos filhos de Deus em condições diferentes, mas dentro de uma mesma base, há muito tempo. E em todo esse grande contexto. Então, nós não podemos nos referir apenas à Terra. Vale a pena nós ampliarmos os nossos horizontes. Porque se Deus é Pai de amor, é Pai de todos os filhos, em quaisquer dos mundos. Querem ver uma coisa curiosa? Em astronomia rudimentar se fala em universo observável. Você escolhe um lugar do planeta Terra, tudo escuro, e você olha para o céu. Você olha com uma visão desarmada. Mas se você quiser usar um telescópio simples, aí você olha para tudo, vasculha o céu noturno. O universo observável são
70 septilhões de estrelas. Multiplica por 5 planetas, talvez humanidades. Vejam que família linda. Por mais que na Terra nós estejamos vivendo, porque se Emmanuel fala em um grande educandário, outros nos falaram até diretamente. A Terra é um grande hospital. É um hospital de almas, de espíritos. Espíritos que estão bem no sentido moral, espiritual, no sentido das virtudes, que são virtuosos, que já se desvencilharam dos vícios morais, não vivem aqui. Podem vir de vez em quando e nos ajudam. Já vieram sempre. Às vezes nós os reconhecíamos, às vezes não. São inúmeros. São missionários da verdade. São espíritos que são como que enviados do Cristo, que é o governador da Terra. Então, o Cristo, na verdade, ele é médico, no sentido de médico de almas, e nos ensinou há 2000 anos tudo de mais importante, deixando claro para nós o caminho da felicidade. Quando ele falava de reino de Deus, qual era a ideia? Olha, o meu reino não é desse mundo, lamento. Eu estou aqui visitando vocês para dar-lhes a minha mão, a minha palavra, uma palavra de amor, de esperança, de caridade. Então, Jesus esteve aqui uma vez. Volta, vamos dizer assim, através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, com Kardec e com os espíritos da codificação. Porque a grande maioria não entendeu o que ele quis dizer há 2000 anos. E continuamos errando, indo e voltando e nos atrapalhando até na utilização indevida dos ensinamentos dele contidos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Fora Estevão, Paulo de Tarso, as epístolas, o Apocalipse, não é? E o conjunto do que é chamado de Novo Testamento. Tudo para ser estudado. Então, se nós somos espíritas e temos o Evangelho segundo o Espiritismo fazendo parte dos livros principais da codificação, nós temos que estudar muito mais o Cristo e os seus ensinamentos. De um certo modo, Emmanuel, porque ele traz em toda a literatura romanceada e em toda a literatura de instrução, Jesus de volta, num complemento lindo do que Kardec havia feito. Então, nós precisamos desses estudos. O que nós vamos ver hoje são, assim, lembranças que podem ser úteis para nós. Então, uma outra questão. Se o universo observável são 70 septilhões de estrelas, fora planetas, essa é a parte visível. Se vocês estão em casa, no metrô, no centro espírita, no shopping, não existem espíritos humanos comuns deste mundo. As pessoas estão enxergando no dia a dia os espíritos? Não. Os médiuns com vidência, sim. Mas normalmente, você não enxerga o que mais existe. Por quê? Porque a retina humana só alcança o espectro da luz visível. Mas para um lado, para o outro lado, existe tudo. E nós somos ainda, vamos dizer, limitados na verificação. Fazendo uma analogia com o grande todo divino, nós temos um tanto que é um tanto enorme da vida de Deus, da criação, que nós não supomos, não sabemos o que é, nunca vimos, não temos noção nenhuma. E existe. Em astronomia, astrofísica, cosmologia, existe uma coisa que se chama energia escura e matéria escura.
96,5 do grande universo. Ninguém sabe o que é. Nós só conhecemos quando falávamos do tal universo observável. Se eu juntar isso tudo, são mais ou menos 3,5%. Mas para que esses 3,5% tenham essa configuração estável, maravilhosa, porque divina, eu preciso de 96,5% de algo que é cósmico, que é astronômico, que é gigantesco, divino, que faz com que a parte visível nossa seja como nós conhecemos. Isso se chama energia escura, matéria escura. Nenhum prêmio Nobel de física, de o que seja em área da ciência, tem ideia do que possa ser isso. Muitos vanguardeiros da pesquisa em ciências exatas estão se debruçando para entender isso, para descobrir isso. Por exemplo, existe literatura espírita que nos adianta, nos fala sobre mundos invisíveis. Planetas, estrelas, constelações, galáxias completamente palpáveis para os espíritos, invisíveis para nós. Então, quando Camille Flammarion, médium, reencarnação de Galileu Galilei, contemporâneo Flammarion de Allan Kardec, também na própria França, ele viajava desdobrado e descrevia aspectos maravilhosos. Ele estava como que um espírito, como se não estivesse na matéria, porque ele desdobrava e nada lhe era estranho. E ele foi descrevendo como que algo mais da casa de Deus. Tudo isto é amor. E para espíritos ainda muito imperfeitos como nós, eu poderia dizer que esse amor é terapêutico. Porque o que caracteriza sobre que mundo é esse? Provas e expiações. É um mundo no sentido de quem vive aqui ainda tem muitas dificuldades morais, imperfeições, dificuldades quanto pensamentos, sentimentos, escolhas no dia a dia. De tal maneira que nós estamos aqui vivendo há muito tempo na Terra para fazermos esse crescimento, esse longo aprendizado. Querem ver uma outra ideia? Inclinações mais. 6.000 anos de história escrita da humanidade na Terra. Esta humanidade. Nunca tivemos 100 anos de paz. Vocês entendem isso? Nós estamos aqui, não é, celebrando 10 anos de uma casa espírita no Rio de Janeiro, e em outros lugares da Terra nós temos barbárie, nós temos sofrimento coletivo, nós temos a guerra na Ucrânia, centenas de milhares de mortos, uma nação linda, um povo lindo, semi-destruído, 6 milhões de refugiados para a Polônia e para países vizinhos. Nós temos em África tanto sofrimento. Nós tivemos terremoto na Turquia e na Síria recentes, e outros muitos que são verdadeiras calamidades. Tudo isso tem uma razão de ser. Isso não é, vamos dizer assim, as placas tectônicas apenas se mexendo e gerando transtornos na superfície. É claro que isto é assim. Mas de onde vem isto tudo? Isto vem de nós. Não pensemos que estas coisas são casuais. Na própria Síria, nós temos uma guerra civil há pelo menos 12 anos. No Iêmen, um país muito pobre, desnutrição, crianças morrendo de fome. Como temos
nas tribos Yanomamis de Roraima e na nossa Amazônia. De onde vem isso? Há responsáveis por tudo. Pela indiferença ou pela ação equivocada, predatória, gerando dificuldades. Querem ver uma outra questão? Quando eu digo que o mundo é esse, 2022, 1.200.000 casos de suicídio na Terra. Por outro lado, no mesmo ano de 2022, 42 milhões de abortos induzidos, provocados. Tudo isso se relaciona, porque tudo isso evidencia a humanidade imperfeita que nós somos. E a ideia do quanto nós vivemos muito mais o desamor do que o amor. Um destrói e o outro edifica, recupera, balsamiza, traz esperança, amor, caridade e assim por diante. Então nós temos um longo percurso. De tal maneira, de novo, quando lembramos quanto a que mundo é este, vale a pena nós nos lembrarmos. Vivemos na crosta, encarnados na superfície. Verdade? Os desencarnados não se aglomeram como nós nos aglomeramos quando estamos encarnados. Os 8 bilhões se distribuem na superfície. Ponto. Os 14 bilhões se dividem em esferas, de acordo com o patrimônio moral, de acordo com a tessitura do perispírito. Quanto mais imperfeitos, mais os perispíritos são grosseiros, de matéria densa, e os seus proprietários, vamos dizer assim, vivem nos planos inferiores. Quanto mais evoluídos, mais eles ascendem. Então, há um livro para recomendar para vocês, As 7 Esferas da Terra. FEB, Federação Espírita Brasileira, um autor chamado Mário Frigeri, um livro fino, de compilação. E ele estuda isso tudo. E aí ele lembra para nós que aqui do lado, se existem espíritos em casa, no metrô, na casa espírita, no shopping, isso é umbral médio. André Luiz, umbral inferior, nos primeiros anos, lembram? Alguém, quando leu o livro, tinha vontade de ir ficar lá onde André Luiz ficou? Aquele pessoal gritando, falando umas coisas esquisitas, se rastejando pelo chão. Ali era o lugar que nós quereríamos. Aquilo é um umbral inferior. Querem ver uma outra curiosidade? Nosso Lar. Todo mundo que leu Nosso Lar, quando lia sobre a colônia, veneranda, os ministros, o aeróbus, o hospital, os amigos todos que perambulavam por lá, não é? A Câmara de Retificação, onde André Luiz foi trabalhar. Lembram daqueles detalhes? Todo mundo não quereria ir para lá. Vocês não ficaram conversando com a veneranda para que ela arrumasse um cantinho para vocês? Se possível, para a família toda? E choveu de pedidos. Vinha pedidos de brasileiros como assim, sabe, uma irradiação. Ela ficava assim sem saber o que fazer. De tal maneira que foram 3 milhões de exemplares. 3 milhões de pessoas viram o filme nas salas de cinema. E aí vocês imaginam o trabalho de veneranda para administrar aquilo tudo. E aí vocês conhecem Puxadinho? Puxadinho espiritual, a culpa foi de André Luiz, que ensejou toda uma motivação. Olha, não é? É preferível o quê? Um puxadinho em nosso lar do que uma mansão, um castelo das regiões onde a luz do sol
não penetra. Vocês lembram de Lísias? Lísias, ele pergunta, na verdade, André Luiz a ele, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde, um instrutor. Então, a ideia das 7 esferas, eu tenho umbral médio, umbral inferior, que já preocupa muito, umbral superior. Para baixo do umbral inferior, trevas. Poderíamos escalonar, não é o caso, mas é só uma ideia, trevas superior, médio e inferior. E para baixo das trevas profundas, as regiões abissais. Vamos lá para cima agora. Quando eu tenho a ideia de todas as colônias, são milhares nos moldes de nosso lar, eu estou lembrando do umbral superior. Mas eu olho para cima, eu tenho um núcleo extraordinário que envolve, todas elas envolvem o planeta inteiro. Arte, cultura e ciência. Vocês pensam que a vacina veio de onde? Edward Jenner. Ninguém faria o que ele fez na época da varíola. Ele usou elementos carregados de vírus, inoculado, que nós chamamos, e inoculou no filho. E vem a descobrir a imunidade, os anticorpos e a proteção contra a varíola. O filho não adoece e, a partir dali, toda uma série de benefícios. Se não fossem as vacinas que estão conosco há 300 anos, graças a alguém que veio como missionário. Olha, vamos ajudar essa turma que mora não só na superfície, mas sobretudo nela. E aí a vacina hoje é a nossa proteção contra a Covid-19, contra sarampo, contra inúmeras patologias que geram mortes e perdas encarnatórias aos milhões, mas com a vacina nós temos proteção. Então, assim, arte, cultura e ciência. As artes que edificam, a cultura que eleva e a ciência que traz o progresso para o planeta. Mais acima, amor fraterno universal, por sobre tudo e todos. E lá estão os grandes missionários da humanidade e toda a sua história. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Ali, só espíritos muito estreitamente ligados a Jesus. Então, o que acontece na Terra hoje? As regiões mais densas são as inferiores. Olha o longo trabalho de nossa recuperação. Vocês entendem a ideia? Então eu preciso entender, saber que mundo é este. E o esforço, isso tudo que vai sendo como que um conjunto de informações em termos da literatura espiritista, deve se transformar. O espiritismo não é uma doutrina de esperanças e consolações? Esperança, porque como filhos de Deus, um dia, todo esse sofrimento, toda essa, como que, condição de andrajos morais, de boa parte da grande população da Terra, isso vai ser superado. Mas por mais que os benfeitores nos ajudem, não é? Nos trazendo, por exemplo, o Consolador, que é a doutrina espírita, ainda assim, cada um tem que fazer a sua parte. Bênçãos que vêm dos céus, que estão sempre abertos, nos favorecendo. Mas se eu não fizer aquilo que pela inspiração, vamos dizer, superior, eu possa fazer a bem de mim mesmo, e fazendo a bem de mim mesmo não é egoísmo. Nós estamos fazendo a bem de todos. Porque quem faz de maneira própria para si, jamais deixa de cuidar dos outros.
E eu não me refiro à parentela corporal apenas. Eu me refiro a algo que tem, vamos dizer, toda a chance de um espalhamento que englobe o planeta todo. Jesus fez isso. Quantos missionários fizeram do mesmo modo? Então nós precisamos como que ventilar essas coisas, lembrando com os amigos o que é a tríade devastadora. Andrômeda ele acertou. Qual é a tríade devastadora? Segundo uma maneira simples, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E trazendo consigo a indiferença. Como é que nós podemos ver a pobreza, a miséria, o desabrigo, a doença, a ignorância e não nos mobilizarmos? Ou acharmos que devemos apenas cuidar do nosso contexto pessoal de vida? Querem ver uma outra tríade devastadora, bem comum no mundo, ao longo de toda a sua história? Quem nos traz ela é Cair Barchutel, de São Paulo, um espírita muito querido, muito preparado, com livros lindos. Cair Barchutel fala sobre a religião, a ciência e a política. Claro que movimentadas por seres tão imperfeitos como nós. Não é verdade? Porque estas questões, elas com facilidade se ligam à ignorância, à ambição, à ganância e, vamos dizer assim, acabam funcionando como elementos ou instrumentos de poder. E aí o que eu tenho? Sofrimento. Sofrimento para aqueles que se comprometem nestes três grandes aspectos e que acabam gerando prejuízos, às vezes, a populações inteiras de uma determinada nação. Isso sempre aconteceu, porque a humanidade nossa ainda é assim. Vejam o que tínhamos no Brasil. Vejam o que temos na Europa, na África, nos Estados Unidos. É uma questão universal. O mau uso da religião, a distorção da verdade, o mau uso da política e o mau uso da ciência. Se o laser, falo como médico, se o laser é uma coisa linda da física nova, feixe de luz coerente, ajuda a tratar a retina doente da retinopatia diabética e cegueira. Então, é um elemento neutro. Mas se nós olhamos para o panorama do mundo, vocês têm o laser para matar. O laser como mira telescópica, para que os projéteis destrutivos cheguem às vítimas em algum lugar de uma guerra qualquer. Então, o problema não é o laser. Pelo contrário, ele é lindo. A questão é o que fazemos de cada coisa. Não é? De cada pensamento, de cada sentimento, sem esquecermos algumas lembranças, aquelas. Tríade devastadora, orgulho, egoísmo e vaidade. A antítese do amor. Não é verdade? Dos vários amores, como nós vamos ver, se possível, ainda hoje. Vamos adiante, então? Então, um pouquinho que nós conversamos sobre que mundo é este. E, claro, nós estamos no mundo próprio. Porque nós somos muito acanhados do ponto de vista de evolução. Uns mais, outros menos, mas em média é uma humanidade ainda
de provas e de expiações, quando nós só ultrapassamos a condição de mundo primitivo. E mesmo assim, em vários cenários da Terra, nós temos cenários como se fossem próprios de mundos primitivos, como tivemos para o planeta inteiro há muito tempo atrás. Então, o que vem depois? Mundo de regeneração. Mundo regenerado é outra história. Mundo de regeneração é o início de um processo longo, não é? Transição planetária é o início. Mas nós temos, talvez, dezenas ou centenas de milênios pela frente para esse longo processo de, como que, regeneração. Depois, o que vem, segundo Kardec? Mundos ditosos ou felizes. E sabe-se lá quantos milhões de anos? Mundos puros. Tudo isto ainda pensando num planeta, num orbe material. Vejam só. E eu lembrava com os amigos a ideia do universo divino com planetas e estrelas que ninguém nunca viu. Daqui a 5.000 anos, talvez vejamos, porque a tecnologia vai continuar avançando. Os instrumentos ópticos vão se aperfeiçoando, porque a ciência, os homens de ciência e mulheres fazem isto. Seguindo adiante. Então, nós somos, na verdade, muito imperfeitos. Numa determinada obra, nós aprendemos, quando éramos assim, bem jovens ainda, eu queria lembrar de meus pais, porque eu era o caçula de 4, e meus pais haviam se conhecido na Juventude Espírita em Porto Alegre, no Centro Espírita Paz e Amor. Então, quando eu nasci, eles já eram espíritas. E aí, os postulados espíritas, eu fui conhecendo sem querer. Conversando, convivendo, no lanche, no café da manhã, numa hora qualquer. Reencarnação nunca me foi estranho. Eu achava muito engraçado, quando eu estava no primário, e depois, naquela época, se chamava científico, né? E eu falava de espírito, falava de mundo espiritual, de mediunidade, de reencarnação, ninguém me acompanhava. Eu era um estranho no ninho na escola. E eu achava muito engraçado, porque em casa isso era tudo muito natural. Mas por que eu lembrei disso? Porque lá em casa, por causa dos dois, meu pai e minha mãe, tínhamos livros espíritas à disposição deles. Então, eles tinham uma biblioteca, olha, rara. Então, como é que eu ouvi falar de Gabriel Delany? Olhando a barrinha lateral do livro, dos vários livros de Delany, de Flammarion e de vários autores importantes que, aliás, andam um pouco esquecidos hoje em dia, mas que nós devemos buscar conhecer, como Flammarion, que foi lembrado, como Leon Denis. Então, eles tinham vários livros. Então, de vez em quando, eu ia folheando um, tentando entender algum parágrafo de outro, e assim por diante. Então, a ideia de que num dos livros, se vocês quiserem, eu digo qual é. Eu aprendi na leitura já mais crescidinho, né, a ideia de que todos os filhos de Deus no universo devem crescer em ciência universal e amor e bondade. Ciência universal sem nunca chegarmos a Deus. E amor e bondade, chegando às condições dos espíritos puríssimos, chamados de devas arcangélicos.
Então, meus amigos, nós temos um longo caminho. Então, reparem, encarnados e desencarnados estão aqui. De onde? De qualquer lugar do universo. Então, se isso é para alguém que está num mundo jamais sonhado por qualquer um de nós aqui neste planeta, também é algo com uma ideia para nós. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso buscar o conhecimento. Não para ser aquele que conheça isso ou aquilo, mas que eu cresça e ajude a crescer por um conhecimento que eu vou e todo mundo vai adquirindo. Não é porque eu ganhei um diploma de 2º grau, de uma faculdade qualquer, que eu devo entender que aquilo é o limite. Aquilo, na verdade, é um degrauzinho para eu abrir a minha consciência e entender melhor o que me espera. Então, se eu paro de estudar, o que isso significa? Eu fiquei achando que tudo que existe, que poderia me motivar, está na Terra. E por que desde Kardec nós falamos em pluralidade dos mundos habitados? E esses mundos, eles não têm a vida limitada que nós temos. Posso brincar? Mecânica quântica e teoria da relatividade, todo mundo vai ter que estudar. Para certos mundos, aquilo é do ABC. Para nós, não. Para nós é algo que é um desafio. Porque nós não nos acostumamos a gostar de matemática, de cálculo, de física, então. Não é verdade? Mas preparem-se. Não estou querendo dizer, não é, que vocês devam abandonar qualquer escolha feita até então, mas lembrem-se disso. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos, especialmente, nós vemos livros infantis, livros de bebês ou de crianças na primeira infância de mecânica quântica. Tudo desenhado, tudo bonito, colorido, mas para a criancinha pequenininha começar a voar, voejar, expandir a sua alma no sentido do grande todo. Então, isso é um processo. Quando nós éramos bebês ou crianças, ninguém conhecia nada para nos ajudar a motivar uma coisa ou outra. Mas na próxima existência, no mundo espiritual, nós vamos ter essa chance. Mas aí nós temos que nos erguermos. Por quê? Porque se eu ficar lá para baixo, para onde? Ombrão, inferno. Abismo? Eu não vou querer saber de equação nenhuma. Cálculo de probabilidade, equação de Schrödinger e coisas do tipo. Não é? Mas eu não estou querendo dizer que quem não conhece essas coisas estariam, por causa disso, com dificuldade. Não é isso, nada disso. Mas a ideia qual é? Motivação. Química, nunca gostei de química, prepare-se. Química inorgânica, química orgânica. Eu preciso entender átomo, molécula. Posso brincar? É hora de brincar, deixa eu ver. A ideia qual é? Por exemplo, quando nós éramos crianças, nós começamos a aprender prótons, nêutrons e elétrons. Todo mundo ouviu falar nisso. Já esquecemos, mas todo mundo, nos bancos escolares, vimos isso de alguma maneira. No tempo de Kardec, havia em França, na Europa, a atomística de Dalton. O tio Dalton era o sábio da química. E ele conclui, olha, o átomo é a última partícula. Ela é indivisível. A palavra átomo quer dizer isso. Não pode dividir. E todo mundo, nos tempos de Kardec, portanto, meados do século XIX, pensavam como Dalton. Todo mundo seguia. Aí veio uma transição.
do século XIX para o século XX. Em 14 de dezembro de 1900, Max Planck elucida uma questão que desafiava a ciência toda. Era um negócio chamado, conhecido até hoje, a catástrofe do ultravioleta. A lei de Wien dizia uma coisa na teoria, só que o resultado do laboratório era o oposto, era diferente. Essa era a catástrofe. Como é que o laboratório diz uma coisa e, portanto, é real, porque é experimental, e a lei de Wien diz outra coisa? E aí Planck diz, olha, mas é porque a energia, ela não é contínua, ela é quantizada, ela é em pacotes. Mudou o mundo nesses 123 anos. O que é isso? Luz daquelas esferas, como da mesma da vacina. Olha, vamos descer e trazer as ideias novas na física, na química, na matemática, na astronomia e assim por diante. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que todo esse encadeamento de elementos de progresso e de ciência nós devemos buscar, conhecer, examinar de perto. Então, de lá para cá, nós tivemos inúmeros avanços, mas não avançamos no principal. Não é? Nós não deixamos de lado uma tríade, outra tríade. E nós continuamos buscando, por interesse pessoal, em maior ou menor proporção, aquilo que, na verdade, gera prejuízos alheios. Hoje nós fazíamos pela manhã uma atividade mediúnica, todos os sábados, atendendo casos de crianças e adultos muito delicados, medicamente falando. E também entrando em contextos de sofrimento coletivo. Nós podíamos combinar, não digo no aniversário do ano que vem, mas quando seja interessante, mediunidade em tempos de transição. Mediunidade fenomênica, mediunidade missionária e mediunidade de parceria. O que é isso? Que nós não tínhamos ainda meio que vinculados à ideia do mediunismo que ilumina o que pode iluminar a humanidade. Mas a ideia qual é? Hoje, nós, numa equipe pequena até, cuidamos de um caso de uma criança de Brasília, à distância, que nos levou a um contexto de escravidão. Em África. Aldeias invadidas e homens entrando nos lares e arrancando jovens, meninos e meninas, homens e mulheres com o potencial de serem escravos, carregados da África para o Brasil e para os Estados Unidos, em navios negreiros. Um sofrimento. Tudo isso ligado ao drama da criança, que é criança porque tem um corpinho de 7 anos, mas pode ser muito mais antigo do que nós. Um sofrimento. E aí qual é a ideia? Nós abrimos caso por caso, e quando encontramos espíritos sofrendo, cuidamos, obviamente, de todos eles. E, às vezes, cuidamos de um contexto de um drama coletivo inteiro, usando ferramentas que hoje são passíveis de serem utilizadas e de gerarem um benefício extraordinário, que nos tempos de Kardec não eram conhecidos. E não são conhecidos hoje, vou dizer assim, na grande maioria dos grupos espíritas no movimento espírita do Brasil e do mundo. São sementes
que a espiritualidade vem trazendo. Olha, vocês podem ajudar mais. Então, meus amigos, quando você cuida daqueles que estão vivendo o sofrimento, porque alguém ou um grupo os prejudicou, você ama, protege, resgata, serve a cada espírito e às vezes a uma família ou a uma comunidade inteira, e eles vão deixar a escuridão, o sofrimento, e vão ser guiados para postos de auxílio e hospitais de colônias nos moldes de nosso lar, mas são muitas. E aí o que acontece? O paciente melhora. Mediunidade como tesouro instrumental desse amor que os espíritas, de certo modo, já conhecem, mas que devem pesquisar, se enfronhar, para que tenhamos algo ainda mais útil. André Luiz tem uma frase, quando ele diz que a alegria dos céus é esvaziarmos as trevas. Veja isso. Por quê? Porque, como eu comentei antes, estas regiões de escuridão, de tristeza, de vícios morais, que, vamos dizer, fazem com que essas regiões sejam tão cheias de espíritos, elas precisam de ajuda, precisam de algo. É como uma luz que pode ser conduzida até lá e ajudar a resgatá-los daquela vida muito penosa e triste. Tudo é impecavelmente resultado de lei de causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. Não cai um fio de cabelo das vossas cabeças que não seja da vontade do Pai. Essa vontade é lei divina. Vocês entendem quando nós refletimos juntos? Muito bem. Ciência universal e amor. Depois eu conto o título do livro onde isso está. Não posso contar agora. Vocês que mandam. Estou curioso. Posso falar? Os 4 evangelhos de João Batista Rustem. Procurem essa obra. Prometo oferecer aos irmãos dirigentes um exemplar que saiu do prelo há 3 meses. Os 4 volumes num volume só. Revisão ortográfica feita por nós e pelo amigo querido do Bezerra de Menezes, Júlio Damasceno. Vou deixar para a biblioteca da casa. Leiam e aproveitem. Essa frase é daqui. Seguindo, outra questão, o arrependimento após a desencarnação. Qual é a ideia? O que vocês entendem que boa parte das pessoas como que expressam quando acordam, quando despertam, depois de terem morrido? Querem ver outra coisa curiosa da manhã de hoje? Toda manhã tem questões. Faleceu um colega meu de turma, de medicina, turma de 1977, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundão, Santa Casa, Praia Vermelha, Fundão. E aí, todos aqueles que eu soube que haviam desencarnado, ou por uma questão da Covid, foram vários que nós vimos desencarnar, mas eu fico com vontade de ajudar para que eles logo sejam amparados, para que eles logo voltem a ajudar, a trabalhar nos seus ofícios de ajuda aos enfermos do outro lado. E do lado de cá, os desencarnados não nos ajudam? Bezerra de Menezes, médico, André Luiz.
Como é que é o nome do hospital, que é o hospital escola da UERJ? Pedro Ernesto. Eu o conheci materializado na minha frente, há 40 anos atrás. Nós conversávamos, por causa da médium Yolanda, de ectoplasmia, Sérgio, vamos aumentar a dose do tal remédio. Aí eu anotava, não entendia nada. Quem entendia era ele, eu era estudante de medicina naquela época, talvez do primeiro ou do segundo ano. E aí, depois de terminada a reunião, eu passava para Yolanda o recado: Pedro Ernesto está conosco até hoje, nas atividades de tratamento. O espírito, quando amadurece, ele se presta a todo tipo de auxílio. Ele não escolhe trabalho, ele ama e serve. Então, voltando à ideia, quando as pessoas acordam, se veem vivos no mundo espiritual, encontram ou reencontram seus afetos e seus desafetos. Olham para o grande todo e veem coisas maravilhosas que em vida ele não enxergava ou ela nem sabia que existia. Olha para si e vê o corpo perispiritual todo machucado. Não é porque desencarnou num acidente de automóvel. É machucado de dentro. É machucado pelos pensamentos desalinhados, pelos sentimentos que são contrários às leis de Deus, que envolve bondade, amor, progresso, virtudes. Então, quando você lê, por exemplo, Pensamento e Vida, Emmanuel, você tem um capítulo que se chama Humildade, imperdível. E aí o que acontece? Você lê Emmanuel falando de distorções do perispírito pelo orgulho. O orgulho reiterado, desenfreado. E o orgulho não é da tríade, aquela? Não, da tríade devastadora. Porque quem vive muito o aspecto desses itens da tríade, seja aquele de Khalil Barchuti, ou seja esse outro conjunto, quando desencarnam, sofrem. E fazem sofrer, porque os seus pensamentos e sentimentos se irradiam. A psicosfera da Terra, vocês acham que ela é branquinha? Iluminadinha? Por que a árvore do Evangelho foi transplantada da França, da Europa, após o trabalho de Kardec, para, como diz Humberto de Campos, as terras úberes da América? Por quê? Porque aqui a psicosfera era outra. Antes do descobrimento do Brasil. Vocês lembram a conversa de Jesus com Eliu, ou Iléu, no último quartel do século XIV? Que coisa linda aquilo, não é? E ele, Eliu, achando que Jesus precisava ouvir aquilo, claro que não precisava, ele dizendo: olha, vamos transplantar cá mais para esse lugar ao sul, onde acima existem as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul. E Jesus deixa ele falar, como se ele não soubesse. E aí, então, eles combinam. E depois desse diálogo lindo, Jesus diz para ele: olha nos olhos de Eliu. Eliu era o espírito encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Ele tinha criado como que uma grande, como que parte do judaísmo. Havia dois grandes grupos. Um dos grupos era de Eliu. E o judaísmo, especialmente o de outrora, são as raízes da árvore do Evangelho de Jesus.
O judaísmo são as raízes. O tronco da árvore é Jesus. Há 2000 anos, corporificado na terra. E a copa da árvore é a doutrina espírita. E o conjunto, os seus frutos memoráveis para o nosso progresso e a nossa redenção. Então, a ideia para nós também é do quanto tudo isto é trabalho, dedicação, serviço. Então, sigamos um pouquinho mais. Do arrependimento à reparação. Por quê? Qual é a frase que mais se escutava? Eu falei do orgulho, não falei? Lembrando Emmanuel, desarranjos nos tecidos perispiríticos. De onde vem? Do orgulho. E o que a espiritualidade diz com esses autores? Olha, aqui é uma das causas do câncer. Câncer, ninguém sabe de onde vem. Sabe-se que é uma divisão celular anômala. E o sistema imune, se não englobar isso e destruir, daqui a algum tempo é um tumor de 8 centímetros. Seja no estômago, no fígado, na mama, no pulmão, no cérebro. Começou com uma divisão. Só que isso é corpo físico. De onde vem a matriz de tudo? Do perispírito. E quanto ao perispírito, de onde vem a essência da vida, que é a alma imortal? Faz sentido? Então, a ideia, a frase que mais se escuta há muito tempo, se eu soubesse. O quê? Qual time que vai ganhar o campeonato no próximo ano? Para fazer uma aposta qualquer? Se eu soubesse como as coisas funcionam. Se eu soubesse da imortalidade da alma, das consequências na vida após a morte ou na vida futura, daquilo que eu sou em vida, que eu escolhi, que eu fiz, mas também que eu deixei de fazer. Da ação e da omissão. Então, são questões que a doutrina espírita vai nos ajudando. E quando os espíritos exclamam, eles dizem também assim com muita frequência, se eu soubesse, porque eu teria feito tudo diferente. Por que nós precisamos conversar, ou deveríamos conversar estas coisas por agora? Porque nós ainda temos alguns anos, talvez poucas décadas pela frente. E se nós despertamos, nós poderemos aproveitar melhor o tempo que nos reste. Mas nos resta a eternidade. O que esses comentários nos dão? A ideia de sensação de tempo perdido, de desperdício. O que eu ouvi isso mais de uma vez? O que eu fiz da minha vida? Quanto aos filhos, aos maridos, às esposas, aos ambientes e colegas de trabalho, à sociedade. Quantas vezes eu pude ajudar e não fui adiante, egoisticamente? Tudo isso precisa mudar, porque senão, quantos nós somos hoje? 8 bilhões. Daqui a 100 anos, todos esses 8 bilhões já estão do lado de lá. Talvez outro tanto de lá já esteja no nosso lugar. Então, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, nós vamos estar meramente repetindo experiências milenares, muitas vezes relacionadas à ilusão do materialismo, à ilusão da matéria. Por que o Espiritismo veio, dentre várias ideias, para nos despertar para quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? O que carece? Eu tenho cumprido aquilo que eu prometi? Ou vocês acham que as pessoas, de um modo ou de outro, não se comprometem com a vida futura?
no planeta Terra, na vida dos encarnados. Claro que nós chegamos bebezinhos, cheios de planos e boas intenções, mas eu não posso deixar de lembrar, talvez como um último comentário, por causa do relógio, do tempo e de um compromisso, a ideia de que vou lembrar daqui a pouco, que eu dei a volta e esqueci. Em termos da vida futura, a ideia do quanto nós temos em nós, tudo escrito, já lembrei, é a ideia de que no planeta Terra hoje, pelo menos numa estimativa, apenas estimativa, aproximação, 85% das reencarnações são compulsórias, obrigatórias. 12, 15% são pessoas esclarecidas, que conhecem as leis de Deus à luz do Espiritismo, né? E que se dão conta da sua realidade, da realidade da sua família, do contexto onde viveram, do mundo todo, e planejam, olha, senta aqui comigo, que eu estou aqui programando a minha nova vida. E aí os benfeitores vêm e escutam aquilo que cada um começa a planejar para a sua próxima vinda à Terra. E aí o benfeitor amigo, ele vai ajudar a ponderar, a dizer, olha, por aqui é melhor você não ir agora. Espera para outra lá quando você estiver mais fortalecido. Ah, mas isso aqui é ótimo. E aí os dois se acertam. E aí o benfeitor assina embaixo. 15%, 12%. E um percentual bem pequeno, a nível de uns 5%, esses são espíritos que não precisam de benfeitor. Não precisa ninguém chancelando. Porque eles conhecem a realidade íntima e pessoal, a realidade do mundo. Eles escolhem, não, eu vou reencarnar na África. Porque eu me dou conta que a África é um lugar de muitas carências. Quem sabe eu vou exercer a medicina, a pediatria, a infectologia e vou cuidar do cólera, do ebola, da malária, não dos micro-organismos, mas dos pacientes. Vejam a vida de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era reencarnação de alguém da família de Johann Sebastian Bach, na mesma Alemanha. E ele era um musicista extraordinário. Todos os filhos de Bach, eram 10, todos foram para a música. E aí o que ele fazia? Ele era médico primeiro. E aí depois, ele era musicista primeiro, aprendeu com os pais e com os familiares. E aí depois ele se dando conta, em vida física, sobre os problemas da humanidade. E aí ele faz medicina. Se forma médico e não se contém. E aí ele vai para o Gabão, num ambiente muito primitivo, chamado Lambaréné, ou Lambaréné en français. Não importa. E aí ele constrói um hospital de campanha para o povo, os doentes de Lambaréné ou do Gabão. Gabão é um país, Lambaréné é a região, a cidade. E aí o que ele faz? Constrói, e como ele era um virtuoso, ele volta para a Europa e dá concertos. E aí as pessoas compram ingressos para escutá-lo no piano e no grave. Ele arrecadava, voltava para o Gabão. E o hospital foi aumentando, e ele criou até a ideia, por exemplo, residentes de faculdades de medicina da Europa, ele trazia para o Gabão.
ou seja, algo de um benfeitor. Ele, se quisesse, podia ter ficado na Europa, rica, cheia de coisas que interessam a tanta gente ainda no mundo. Mas ele sabia do sofrimento longe da Europa. Então, essas pessoas são pessoas livres, são pessoas decididas já há muito tempo a, em cada encarnação, ajudarem mais e mais os que estão numa espécie de retaguarda em termos de conforto, em termos de problemas materiais e espirituais. Meus queridos, eu peço desculpas a vocês de ter que interromper o nosso estudo. Como eu comentei, eu devo ter aí uns 80 slides e nós estamos no terceiro ou no quarto. Mas quem sabe amanhã ou depois nós conversamos um pouquinho mais. Mas a ideia era essa mesmo, né? A ideia de reflexões, lembranças, né? E que nos ajudassem a lembrar da importância da doutrina espírita como Jesus de volta, como Consolador prometido. Mas que para que aconteça dentro de uma previsão dos espíritos elevados, nós precisamos estudar. Nós precisamos estar nos ambientes que ensejam, não é? A aquisição de conhecimentos que são sempre libertadores e motivadores. Então, queridos, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade e que a vida nos proporcione outras vezes de estarmos juntos. Tá bem? Muito obrigado, queridos. Nós agradecemos muito, Sérgio, pela sua presença na nossa casa, abrindo aqui esse mês tão importante para todos nós, né, aqui na casa. E lamentamos só que você tenha esse compromisso, porque se dependesse de nós, nós adiaríamos até esse voo, né? Daqui a pouco a gente... Mas entendemos também que o seu compromisso é tão importante quanto a sua presença aqui. E agradecemos mais uma vez, esperamos vê-lo em breve, tanto para a continuidade, né, discorrer sobre esse tema tão rico, tão importante para todos nós. Trouxe para a gente na tarde de hoje muita informação e é aquilo que nós aqui na nossa simplicidade aqui da casa, a gente incentiva muito o estudo, né? E no início do estudo doutrinário, a gente, ao perceber tanta informação, ter contato com tanta informação, a gente se depara com os direcionamentos que nos são dados através de uma bibliografia vasta, de autores tão importantes, né, para pesquisa, para aprofundamento e tal. Então, a gente aqui da casa tem se preocupado muito com isso, né, incentivar o estudo, incentivar as reuniões públicas, o entendimento, a compreensão e trazer da teoria à prática, que é uma coisa muito importante, uma mudança de comportamento a partir dos entendimentos que nós temos, a partir desse aprendizado, a gente fazer o nosso trajeto baseado nesses ensinamentos, nesses direcionamentos. E tanta coisa ainda a ouvir, tanta coisa a gente precisa aprender, né, através das pesquisas, dos estudos, enfim. Então, vocês já perceberam aqui que esse mês é muita coisa pela frente, né, Laia? A gente tem tem uma programação bastante intensa, com bastante conteúdo e contamos com a colaboração, a presença de todos, porque é a partir daí
que a gente vai mudar o curso. A gente vai fazer algo diferente. E como o Sérgio comentou, não podemos passar por essa trajetória e perguntar o que eu fiz dela, o que eu fiz da minha passagem por aqui. O momento é agora, né? Não percamos tempo. É muito importante essa mensagem. Não percamos tempo. Vamos